entrar algo muito importante na minha vida, a revelação que eu vou falar nessa manhã. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi uma experiência tremenda, mas você busca, recebe e fala, acabou, porque era esse o ensinamento que tinha. É o batismo, é o fim, não tem mais nada mais. Mas eu descobri com o pastor, apóstolo John, que tem algo a mais. Na verdade, o batismo é o começo. Amém? E aí eu já pastoreando a igreja, o pastor Felipe chegou aí, lá, na segunda vez que o John foi, e eu chamei o apóstolo John, ele mora ainda aqui nessa rua, aqui atrás. Todos aqui conhecem o apóstolo John? Alguns conhecem. Pastor John conhece, muitos conhecem. Chamei ele para fazer uma cruzada lá de milagres, sexta, sábado e domingo. E ele foi na sexta, ele falou, na sexta eu não tenho ninguém para me levar, você vem me pegar? Aí nós viemos aqui, pegamos ele, levamos lá para Ribeirão Pires, ele ministrou, foi uma bênção. E quando ele estava voltando, eu comecei a fazer pergunta, que eu tenho fome de Deus, eu quero aprender mais de Deus. E eu comecei a fazer pergunta para ele, falei, John, como é para ser usado em cura, em milagres? O que precisa fazer? E ele falou assim, estava com o intérprete, falou assim, isso eu vou falar amanhã. Eu falei, amanhã não. Eu falei, não, tem que falar hoje, nós estamos aqui no carro. Não, eu preparei isso, eu vou falar amanhã. Amanhã tem uma chave. E eu falei, não, eu quero falar. E insistindo, ele começou a falar sobre a oração em línguas. E naquela época ele orava 9 horas em línguas. Deve estar continuando, né? E ele falou da importância da oração em língua. Ele falou várias coisas, e uma das coisas que ele falou, que eu lembro até hoje, que ele falou assim, é como se Deus colocasse todos os dons espirituais num quarto, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom de interpretação de línguas, todos os dons num quarto, e te deu uma chave para entrar no quarto onde estão todos os dons. E ele falou, a chave é a oração em línguas. E eu falei, opa, eu quero entrar nesse quarto. E aí, quando ele estava falando de lá de Ribeirão Pires até aqui em Bom Retiro, veio uma revelação. Deus já estava operando de uma forma tremenda lá no ministério. Deus já estava salvando, o ministério estava crescendo. Mas Deus falou ao meu coração, é isso que está faltando no seu ministério. Eu falei, é isso, eu fui impactado com aquela conversa de Ribeirão Pires a Bom Retiro. No outro dia, eu fui tão impactado, para os irmãos terem uma ideia, eu orei 4h30 em línguas. E quando o John chegou, no outro dia, os irmãos levaram o pastor John. Quando o pastor John chegou, eu falei, pastor John, hoje eu orei 4h30. E ele, bom. Falei, 4h30. E a partir daquele dia, foi comecinho de outubro, eu falei para os irmãos, nós vamos orar em línguas. Eu comecei a fazer reunião com os obreiros lá na igreja, na época tinha muitos obreiros, às vezes tinha reunião de obreiros que tinha 50 pessoas, de mão dada, 1 hora só orando em línguas. E aí Deus começou a operar. Eu falei com um pastor, que a igreja ia abrir uma igreja lá em Minas Gerais, ia mandar ele em janeiro, para abrir a igreja em Piranguinho, Itajubá, perto de Pouso Alegre. E aí eu falei para ele, e eu ia viajar para a Argentina, final de janeiro, era a minha segunda viagem para a Argentina, eu já fui 4 vezes para a Argentina, para a glória de Deus ministrar lá a palavra. E eu ia fazer a minha segunda viagem para a Argentina, e esse pastor ia abrir uma igreja em Minas Gerais. E eu falei, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de orar no mínimo 3 horas em línguas todo dia. Para me preparar para a viagem que eu vou fazer para a Argentina, você se preparar que vai abrir uma igreja. E aí eu comecei a orar, eu e ele, de vez em quando falava, e aí, você orou quanto tempo? 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tem um dia que ele mesmo falou para mim, eu orei 7 horas, orei 4 horas em línguas, 3 com entendimento. Eu falei, bom isso aí, igual o John, bom. E aí, me preparando, orando em línguas, e tinha muitas promessas na minha vida, que Deus já estava concedendo algumas curas, mas nunca tinha concedido milagres, porque a cura é diferente de um milagre. E tinha muitas promessas na minha vida de milagre, mas não tinha concedido ainda.
até aquela data. E começamos a orar em línguas. E em janeiro eu fui para a Argentina. Aí foi bonito. O primeiro milagre. Tinha uma menina, mais ou menos 4, 5 anos de idade. Ela ficou cega de um olho. E a enfermidade que ela tinha já estava passando para o outro olho. Ela ia ficar cega dos 2 olhos. E aí a mãe falou assim, com o intérprete, né? O pastor estava me traduzindo para espanhol. Falou assim, está pedindo para orar que ela crê no milagre. Aí nós oramos por essa criança. Esse foi o primeiro milagre lá na Argentina, nessa viagem. Nós oramos por ela e aí ele voltou a enxergar imediatamente. Pastor, muitos anos depois, o pastor que me interpretou, tirou uma foto com ela grandona e mandou, lembra dela? Do milagre, curado dos 2 olhos até hoje. Aleluia. E aí outros milagres aconteceram lá, muitos milagres aconteceram, e eu creio que foi isso que aconteceu com o John. Caroço sumindo na hora, porque ele falou, você tem uma chave para entrar no quarto onde está todos os dons. Eu tinha a promessa de milagres, mas não acontecia milagre na minha vida, mas eu recebi uma chave. E o dom de milagre aconteceu na minha vida. Você tem uma chave. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita, fecha. Feche seus olhos um pouco. Eu quero ministrar. Você tem uma chave espiritual. Você tem uma chave espiritual que pode abrir qualquer porta. É uma chave que vai trazer vitória. É uma chave que vai liberar dons espirituais, dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, dom de interpretação de língua, dom do discernimento de espírito. Você tem uma chave, já está aí nas suas mãos. Você só precisa usar essa chave. E eu declaro nessa manhã que uma unção sobrenatural vai vir sobre você e vai ativar, e vai despertar, e vai liberar o poder do alto. Quem crê, fala, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está entendendo isso? E milagres começou a acontecer a partir dali. Eu lembro de uma oração. Eu lembro em Minas Gerais.